Boa noite. Hoje vamos ver o segundo assunto do nosso curso, que é função do segundo grau ou função quadrática. Conceito de função do segundo grau. Função polinomial do segundo grau ou função quadrática é qualquer função de R em R dada por uma lei de formação da seguinte forma: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a, b e c número reais e a diferente de zero. Por que aqui só o a que é diferente de zero? Veja, se o a fosse zero, então o a anularia o x ao quadrado e aí a expressão ela se converteria numa função do primeiro grau, que é uma função afim da forma bx mais c. Então o a não pode ser zero para que ela seja considerada uma função do segundo grau. O domínio, por sua vez, é todo o conjunto R. Por quê? Tanto faz você colocar um número negativo no valor de x, tanto faz você colocar um número zero no valor de x, ou colocar um número positivo no valor de x, você vai ter um respectivo f de x, que é uma imagem. Então, qualquer valor de R satisfaz a essa expressão da função do segundo grau. Da mesma forma, o contradomínio. O contradomínio seria o conjunto de chegada. Qualquer valor de x você vai encontrar valores também em y. Então, é também igual a R. Já o conjunto imagem, ele é considerado, como nós estudamos antes, um subconjunto do contradomínio. Ou seja, ele é menor ou no máximo igual ao contradomínio, né, o número de elementos. Então, o conjunto imagem é o conjunto formado por todas as ordenadas y que apresentam imagens das abscissas x por meio da função. Ou seja, o conjunto imagem é como se fosse um rebatimento, né, uma imagem, o próprio nome diz, uma imagem de todas todos os domínios que são x. Observação: o conjunto imagem depende do vértice. Se o vértice estiver abaixo do eixo x, ele terá um valor. Se estiver acima do eixo x, terá outro valor. E aí a gente vai verificar isso lá na frente quando for fazer as atividades, certo? Vamos ver agora o gráfico. O gráfico da função do segundo grau. Perceba que o gráfico da função do segundo grau, quando nós formos exatamente desenhar, né, colocar no plano cartesiano com os elementos, a gente vai ver que o formato da função do segundo grau o gráfico é uma parábola. Esse formato aí, ela pode ser com essa abertura para cima, que nós chamamos de concavidade, ou pode ser para baixo também, dependendo do valor de um elemento que é o coeficiente de x ao quadrado, certo? Então o gráfico é uma parábola, ok? Identificação dos coeficientes da função do segundo grau. Tem aí um exemplo aí hipotético: f de x igual a 4x ao quadrado mais 6x mais 3, onde coloquei aí cores distintas para a gente identificar melhor esses elementos. Então o azul é o coeficiente de x ao quadrado, que é o a, o b é o coeficiente de x, né, que é 6, e o c é um termo independente, né? Então a é a medida da concavidade da parábola. Então ela mede a concavidade da parábola. Se ele for positivo, ela é para cima; se for para baixo, ela é negativa. E o B é como a parábola cruza o eixo Y, e o C é onde a parábola cruza o eixo Y. É bem diferente de como e onde, né? O como é da que forma ela cruza esse eixo. E o C é exatamente o ponto que ela toca o eixo Y, onde a gente chama de interceptação do eixo Y. Vamos ver na frente isso. Comportamento de A, concavidade da parábola. Tá vendo? Veja aí, ó, esses desenhos que eu estou aqui expondo aqui, ó. Então, se o A for maior que zero, aqui do lado esquerdo, nós temos uma concavidade voltada para cima. Se o A for menor que zero, nós temos uma concavidade voltada para baixo. Então o A é quem vai definir o formato da concavidade. Então o A é o coeficiente de x ao quadrado, certo?
Comportamento gráfico de B. Então o B é como a parábola cruza o eixo Y. Perceba esses três gráficos. No lado esquerdo, o B sendo menor que zero, né? O ponto, né, onde ela toca aqui, ela fica à direita do eixo Y. Já quando o B é maior que zero, ela fica à esquerda do eixo Y, certo? E quando ela é o B igual a zero, então ela fica exatamente no eixo Y, não é? Ela fica dividindo a parábola, o eixo fica dividindo a parábola em duas metades iguais, que nós chamamos de, o eixo desse caso, ele se comporta como se fosse uma bissetriz, mas não é bissetriz como na geometria, mas ele se comporta dividindo a parábola em duas metades iguais, correto? Já o C, vamos ver o comportamento gráfico de C, que é o termo independente. Perceba aqui um exemplo aqui do lado direito, essa função y igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Então o 4, sendo C, que é o termo independente, é exatamente onde a curva toca o eixo dos y. Como o 4 é positivo, seria 4 unidades acima da origem. Então esse ponto aqui é o ponto 0, 4. Então seria já o C da parábola, né? A gente, quando for lá na frente construir o gráfico, a gente vai verificar que esse C já nos diz onde ela vai cortar ou interceptar o eixo dos y, certo? Então dizemos que o C é o ponto em que a reta toca o eixo y, ok? Fique ligado. Se C for maior que zero, a parábola cortará o eixo y acima da origem do plano cartesiano. Se o C for igual a zero, a parábola cortará o eixo y na origem do plano cartesiano. E se o C for menor que zero, a parábola cortará o eixo y abaixo da origem do plano cartesiano, certo? Agora, outro elemento, que é o zero da função, os zeros da função por raízes da equação. Então, zero da função por raízes da equação são os valores de x que anulam a função, tornando-a uma equação f de x igual a zero, através dos valores encontrados na fórmula de Bhaskara, que vocês já viram isso no fundamental e no primeiro ano do ensino médio, correto? Então, f de x igual a zero, está aqui, ó, implica que toda essa expressão é igual a zero. E você isolando esse x aqui, você vai encontrar que o x é igual a toda essa expressão aqui, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2, ou melhor, b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Então, isso aqui é a expressão que nos dá a determinação das raízes da equação, certo? O discriminante, representado pela letra grega delta, mostrará a quantidade de raízes reais da função quadrática pela fórmula abaixo, delta igual a b2 menos 4ac. Então, se ele for menor que zero, tem uma situação, se o delta for igual a zero, tem uma situação, e se for maior que zero, também terá outra situação. Vamos ver aqui agora, nesse quadro aqui, amarelado do lado direito aqui, certo? Então veja isso aqui, ó. Se o delta for maior que zero, as raízes são existentes e são diferentes, x' diferente de x'. Se o delta for igual a zero, as raízes são iguais, y' igual x' igual a x', tá bom? Então ela se resume num ponto só, em cima do eixo x. E o delta sendo menor que zero, não existe raiz real. Por que não existe raiz real? Porque se o delta for zero, o delta é isso aqui, ó. Então não existe a raiz quadrada de número negativo. Então não temos uma raiz real no campo, no campo dos números reais, ok? Então vamos ver como é que os zeros da função eles se representam graficamente. Preste bem atenção. Temos aqui três planos, né? Lado esquerdo, delta maior que zero, duas situações, com a concavidade para cima e com a concavidade para baixo. Então aqui você vê onde o x, onde a curva corta o eixo do x em dois pontos, x' e x', dois pontos distintos, x', x'.
Já aqui no meio, né, o delta sendo igual a zero, os dois pontos se confundem. Então eles são o mesmo valor. Então ela só toca num ponto, tá vendo? Tanto na concavidade para cima, como na concavidade para baixo. Já o delta sendo menor que zero, não tem nenhum ponto que ela toque no eixo x, porque não existe uma raiz quadrada de número negativo. Então não existe pontos que ela converge no eixo do x quando o delta for menor que zero, ok? Agora, como calculamos esse x, essas raízes da função, né? O zero da função, o raiz da equação? Podemos usar de duas formas. Aqui você já conhece desde o fundamental e desde o primeiro ano do ensino médio, que é a fórmula de Bhaskara. Mas como a gente já está num grau maior, que é o ensino superior, a gente já pode usar, que também foi visto lá atrás, um cálculo básico, rápido, das raízes, utilizando a regra da soma e do produto. Então temos aqui do lado esquerdo a soma das raízes e temos aqui do lado direito o produto das raízes. Então aqui a gente fazendo essas expressões e simplificando, a gente chega ao final aqui em x' mais x2' igual a menos b sobre a. E fazendo aqui o produto das duas raízes, temos que x' vezes x2' igual a c sobre a. Então a gente achando esses elementos, a gente vai deduzir quais são os valores em que a soma seja menos b sobre a e o produto seja c sobre a. Então se a gente deduz isso, a gente consegue dizer que esses valores são as raízes da função do segundo grau. Lá na frente, quando nós formos fazer atividades práticas, a gente vai facilmente usar essa expressão aqui do cálculo das raízes pela regra da soma do produto, certo? Agora vamos ver o vértice da função quadrática. Preste bem atenção, está aqui o gráfico e as coordenadas do vértice, certo? Então tem aqui uma parábola cortando o eixo do x em dois pontos, x2'. Temos aqui uma parábola com a concavidade voltada para cima. E temos aqui esse ponto da extremidade da parábola, é o fim da parábola, nós chamamos de vértice da parábola. Então, como é um ponto da parábola, ele tem um par ordenado de pontos, que é a abscissa e a ordenada. Então tem aqui V é função de x e de y. Como é se referindo ao vértice, nós chamamos xv, yv. Então, a gente achando esse ponto aqui, a gente sabe onde é que ela vai parar aqui, onde é que ela vai terminar a parábola, certo? Então, o xv nós encontramos pela expressão menos b sobre 2a e o yv pela expressão menos delta sobre 4a. A gente já sabe que o a, o b e o c está na expressão da função do segundo grau, e é só calcular o delta e a gente tem facilmente os elementos do vértice da nossa parábola, certo? Então, conceituando, o vértice é um ponto muito importante na parábola, pois por meio dele obtemos informações significativas, certo? Agora, máximos e mínimos. O que é isso aí? Máximos e mínimos. Então veja só aqui, temos aqui do lado esquerdo uma parábola, com a concavidade voltada para cima. Então a gente tem aqui um ponto de mínimo aqui embaixo, mínimo, E temos aqui do lado direito uma parábola com a concavidade voltada para cima, nós temos um ponto de máximo. Então ela cresce até chegar nesse ponto, ok? Então temos aqui, essa barrinha aqui laranja, mostrando aí o ponto de mínimo. E aqui do lado direito, o valor mínimo, e aqui o valor máximo. Tá vendo aqui, tá vendo? Direito, essa barrinha amarela andando aqui para cima e para baixo. Então YV é o valor máximo e aqui do lado esquerdo YV é o valor mínimo, certo? Então o máximo e o mínimo sempre ocorre quando o x for igual a xv, tá? Lá na frente nós vamos também calcular esses pontos máximos e mínimos. Imagem. Então a gente viu que era domínio de função, contradomínio, e viu o que era imagem de função, algebricamente, calculando. Agora vamos ver onde é que a imagem se comporta no gráfico
da função. Veja só aqui, tá vendo? A imagem depende do vértice e da concavidade. Então temos aqui esta primeira, uma concavidade para cima, e esta, uma concavidade voltada para baixo. Então vamos ver onde é que a imagem se comporta aqui. No caso aqui do lado esquerdo, a imagem, né, é todo esse conjunto de pontos aqui, né, que vai até, ó, de YV, né, até tocar na curva, tá vendo? Então tudo isso aqui é a imagem da função quadrática nessa situação aqui. Vamos ver agora o lado direito aqui, ó. Então é todo esse ponto aqui, tá vendo? Ó, que vai de V até tocar na curva, tá vendo a imagem da curva. Então aqui, ó, lado esquerdo, imagem é Y pertencente a R, tal que Y é maior ou igual a YV. Então aqui, ó, a imagem é daqui até tocar na ponta, tá vendo? E aqui do lado direito, Y pertencente a R, tal que Y é menor ou igual a YV, tá vendo? Então está aqui no caso da situação da concavidade voltada para baixo, ok? Agora vamos ver o estudo do sinal, onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa, tá bom? Vamos ver aqui essas situações aqui. Então temos aqui 6 planos, vamos ver aí por etapas como é que é o estudo do sinal da função quadrática. Temos aqui do primeiro ponto aqui, ó, a situação em que ela não toca o eixo, né, aqui em cima, aqui embaixo ela toca, vamos ver aqui mais, aqui ela não toca o eixo X, tá vendo? Aqui ela toca só no ponto, e aqui em cima nem toca, nem embaixo, nem em cima, aqui, tá vendo? Vamos ver aqui os sinais de crescimento e decrescimento da função. Então aqui, tá vendo? Os valores que estão aqui acima da origem, ela cresce aqui, tá vendo? Ela é positivo. Vamos ver aqui também, aqui, ó, positivo aqui e positivo aqui, certo? Já embaixo, veja como é que funciona aqui, ó. Então aqui, positivo é aqui, ó, do X' a X2', são os valores que ela é positiva. Vamos ver aqui desse ponto aqui, tá vendo? Aqui abaixo do eixo ela é negativa, aqui abaixo aqui, ó, é negativa, a esquerda aqui, ó, vendo? A parte de fora da curva, né, da parábola, e aqui é a mesma coisa, tá vendo? Fora da parábola, negativo, e aqui é a mesma coisa, fora da parábola, negativo. Isso a gente vai mostrar no quadro, quando voltar a convivência presencial, a gente vai mostrar em outros exercícios facilmente como a gente vai estudar o estudo do sinal. Quero dizer o seguinte, que o estudo do sinal você só pode fazer quando você achar todos os elementos da função, domínio, raízes, né? Domínio é R, raízes, vértice e o elemento C, a gente consegue estudar o sinal facilmente quando traçar o gráfico da função, ok? Então um dispositivo prático é não precisar você escrever o eixo X, Y, basta só você botar o eixo Y que você também acha facilmente o sinal da função, ok? Tá aqui, ó. Então tá aqui, tá vendo? Então você tem aqui os valores positivos aqui embaixo da função, tá? Então agora aqui, para construirmos os gráficos da função do segundo grau, o que é que a gente deve ter de elementos? Concavidade, que a gente acha pelo valor de A, se é para cima, se é para baixo. Ponto C, que está na expressão da equação, que é o termo independente e que é o ponto onde ela corta o eixo Y. Os zeros ou raízes seriam os pontos onde ela corta o eixo X, né? X', X2'. E o vértice é onde ela para na sua concavidade, onde ela vai até o fim, né? Seria a extremidade da parábola. Então, tendo esses 4 elementos, nós facilmente conseguimos esboçar o gráfico de uma função. Nós vamos fazer lá na frente exercícios em que eu vou trazer para vocês folhas de papel quadriculado, em que é facilmente de você colocar esses pontos, as cotas dos pontos, e você traçar facilmente o gráfico da parábola, tá bom? Está aqui o plano e está aqui os elementos, tá bom? Eu botei de cores distintas para você identificar. Então tem aqui concavidade, azulzinho, ela está para cima. Ponto C, verdinho, ela toca o eixo Y, que é o C. Vermelho, 0,
zeros ou raízes, né, onde ela toca o eixo dos y, e o vértice é a extremidade da parábola, ok? Resumindo, em resumo, para construir o gráfico de uma função do segundo grau, basta seguir os seguintes passos. Primeiro, determinar as raízes da função, se existirem. Como é que a gente sabe se existe? A gente vai calcular o delta, que é B2 menos 4AC. Se ele for maior que zero ou igual a zero, ela vai ter raízes. Se for menor que zero, não tem raízes reais, como a gente já viu isso. Segundo, marcar os valores das raízes sobre o eixo x. Por quê? Porque as raízes é x' e x duas linhas, onde ela toca o eixo x. Terceiro, calcular o vértice da parábola e marcar no plano cartesiano, então até onde ela vai terminar a sua curvatura, seria o vértice, não é? E quarto, marcar no eixo y o valor do coeficiente c, que é onde ela toca o eixo dos y. Então a gente vai marcar lá e ver por onde ela vai passar exatamente no eixo dos y. E por fim, analisar a concavidade da parábola e traçar a curva passando pelos pontos marcados, ou seja, se ela tem concavidade para cima ou para baixo. Aí a gente vai fazer essa união dos pontos e vai com facilidade traçar, né, o esboço da parábola, que é a representação do gráfico da função do segundo grau, ok? Então a gente vai ficando por aqui e nas próximas aulas a gente vai trazer atividades para a gente aperfeiçoar o estudo da função do segundo grau, ok? Ficamos por aqui, até a próxima oportunidade. Foi bom estar com você.